Saíram os nomes da oposição que vão integrar a CPI do MST na Câmara. Com a relatoria do deputado federal Ricardo Salles e presidência do deputado federal Tenente Coronel Zucco, a oposição pretende indicar os seguintes nomes para integrar a CPI do MST: Marcos Polon, Caroline de Tone, Rodolfo Nogueira, delegado Éder Mauro, Domingos Sávio e capitão Alden. A comissão será formada por 27 parlamentares titulares e outros 27 suplentes. Com o retorno ao Brasil do presidente da Câmara, Arthur Lira, o colegiado deve ser instalado. Com 171 assinaturas, o requerimento da CPI do MST recebeu apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária e vai investigar quem financia as invasões de terra de norte a sul do país. Volto com você, Dantas. Temos 2 minutos. Acho ótimo. A gente já mencionou aqui outras vezes a importância dessa CPI do MST. Ela é fundamental para se descobrir, sim, quem financia e também todo o sistema de inteligência que fornece subsídios para a ocupação, a invasão de terras produtivas, né? Como que são tomadas essas decisões? Quem são essas lideranças em cada estado? Aliás, nós já temos 3 estados onde assembleias legislativas também vão abrir, já estão em processo de abertura de CPI. São Paulo, temos Minas e temos Bahia. Isso é fundamental. Parabéns aos deputados estaduais que também precisam se dedicar ao tema. Por quê? Porque envolve a omissão das autoridades. Na Bahia, o que o governador está fazendo, o que a PM está fazendo contra essas invasões. Então, se há um conluio por parte das autoridades, especialmente autoridades de partido que apoiam o MST, então é preciso que isso seja investigado, porque isso deve gerar, inclusive pode gerar, um processo de impeachment dessas autoridades. Então, assim, a gente tem diversas camadas, diversos níveis de impacto na verificação de todos os detalhes envolvendo essa indústria. É uma indústria de invasões, é uma indústria de terror econômico. Então, é preciso, sim, essa instalação. É importante que já se faça essas indicações para que os trabalhos comecem, né? A gente teve aí um atraso, o Lira ficou fora do país esta semana, mas já me disseram que na semana que vem a CPI do MST será instalada e aí os trabalhos começam. Vamos ouvir o Mota e o Pavinato também. Antes, rapidinho, convite para que você participe da nossa enquete. Já está no ar a pergunta lá no site da Jovem Pan e no Twitter. E hoje é a seguinte: você acha que a soltura de Anderson Torres demorou para acontecer, sim ou não? Até agora 96 votos e o placar de momento é o seguinte: 93,94% sim, 6,06% não. Você participa sempre no site da Jovem Pan, que é o www.jovempan.com.br, e também no Twitter, no perfil oficial da Jovem Pan no Twitter, que é o @Jovem Pan News. São os 2 caminhos para que você participe da nossa enquete. Roberto Mota, em 2 minutos também, Mota, que achou dos nomes da escalação do time da oposição para a CPI do MST, Mota? São excelentes nomes, é um timaço. Ricardo Salles como relator, Tenente Coronel Zucco como presidente. Parece também que o deputado Marcos Molon também vai ser indicado pelo PL para compor a CPI. O Marcos Molon também é um excelente nome, muito preparado. E eles têm uma missão dura pela frente, então o time tem que ser bom mesmo. É preciso identificar a origem, a motivação, as lideranças, os organizadores, os financiadores dessas invasões. É preciso identificar quem são os responsáveis pela presença de crianças nessas atividades criminosas. Vamos deixar a ideologia de lado, vamos falar de direitos. Estado de Direito significa respeito aos direitos fundamentais. O direito à propriedade é um direito fundamental. Quem aplaude a invasão de uma fazenda porque acha que isso é justiça social, está aplaudindo a futura invasão da sua própria casa num futuro não muito distante. 2 minutos, Pavinato. Bom, a CPI do MST, assim como as outras CPIs, ela revela um problema grave no Brasil, especialmente nesta legislatura. Eu acho que nas minhas parcas décadas de vida, eu nunca vi uma legislatura logo no primeiro mês ou nos primeiros meses ter tanta CPI aberta. A CPMI do Rio de Janeiro, o MST,
outras duas inúteis e irrelevantes, mais uma que seria muito importante, do abuso de autoridade, mas que pode ser resolvido no 8 de janeiro. Mas a questão é a seguinte: o fato dessas CPIs, em especial do MST, elas revelam um problema em comum no Brasil. Nós temos CPI porque as secretarias de segurança pública, os ministérios públicos e o judiciário, em especial o Ministério Público e o Judiciário, que são as carreiras mais bem pagas, não estão correspondendo a contento. Eles estão deixando de investigar crimes, eles estão deixando de punir crimes, e não são crimes que acontecem uma vez, mas que acontecem repetidamente e ao longo da história da redemocratização, dia sim, outro também. Será que não é hora de nós revermos a estrutura do Ministério Público e do Judiciário? Agora, Dantas, qual deve ser o ambiente da CPI do MST? Será que vai se repetir aquele clima que a gente viu nas sessões recentes do Congresso Nacional, que receberam ministros do governo Lula, como essa semana a gente teve na audiência com Flávio Dino no Senado, aquele clima de enfrentamento, troca de farpas, aquele ambiente tumultuado, ou não? Será que a oposição vai tentar uma abordagem mais técnica, explorando justamente todos esses indícios de suposta ligação entre o governo e o movimento? Qual deve ser o caminho, Dantas? Ô Brown, CPI sem barraco não é CPI. CPI, ela é um palanque político. Naturalmente, nós temos uma CPI em ano pré-eleitoral, ela será muito provavelmente prorrogada, provavelmente 2 ou 3 vezes, quem sabe já não avança até para o ano que vem, durante a pré-campanha. Ela serve a isso sempre, né? Ela tem um objetivo político, além naturalmente do objetivo jurídico, que é você identificar crimes responsáveis e depois sugerir, que é isso que ela faz, sugerir indiciamentos desses criminosos. Então, a gente espera e a gente vê aí a formação dela com deputados que têm condições de fazer uma análise técnica. Aliás, os deputados integrantes de uma comissão sempre são assessorados, né? Eles têm condições na Câmara ou no Senado de se assessorar de técnicos que são capazes de ajudá-los nessas investigações. Então, o que se espera, claro, de uma CPI como essa do MST é um trabalho profissional, mas o barraco estará presente, será um palanque também de campanha, tanto para um lado como para o outro. Nesse caso aí da CPI do MST, eu tenho aqui a minha intuição que vai favorecer a atual oposição. E você, Mota, que espera, que acha que seria mais bem-vindo nesse momento, que fosse mantido esse clima de enfrentamento, que os deputados fossem para cima mesmo, se dedicassem a esse, como falou agora o Dantas, né, aos barracos, né, a esse ambiente mais tumultuado para mostrar todas as fragilidades ou não? Eu estou curioso para ver no que o Dino vai se transformar. Nossa. É um Avenger, ele é um vingador. Eu quero ver a metamorfose dele. Eu ainda levo a sério, não sei porquê. O que você acha, Mota? Eu acho que é preciso serenidade, Brown. É preciso calma, é preciso bom senso. Esse é um momento muito complicado na história do Brasil. E é nesses momentos complicados que as futuras potenciais lideranças têm a oportunidade de mostrar a que vieram. Talvez esse Congresso tenha uma oportunidade única na história recente do Brasil. Quando o país não está numa situação difícil, não está numa crise, não há muito que o deputado possa fazer para deixar o seu nome registrado na história. Nesse momento, no Brasil, há muitas oportunidades. Mas eu acho que a ocasião não é para barraco, de forma alguma, não é para lacrar em rede social, não é para ganhar like. O momento é muito sério. Nós precisamos de estadistas. O povo brasileiro pede isso ao Congresso.
Nós precisamos ver os estadistas, nós precisamos ver preparo. Nós já comentamos isso aqui várias vezes, meus colegas já disseram isso. Antes de ir para o combate, é preciso se preparar, é preciso treinar, é preciso juntar as informações. Não é possível que num momento como esse nós deixemos o controle do jogo na mão dos nossos adversários. Tá? E não é porque os adversários recorrem a técnicas a táticas que são ilegítimas, que nós vamos fazer a mesma coisa. Quem luta pela liberdade, quem luta pela verdade, tem que usar meios compatíveis com os fins. E você, Pavinato, para a CPI, o que é que espera? Bom, eu acho que de todas essas CPIs que nós estamos discutindo, esta é a que tem um efeito mais danoso ao governo, não pela abrangência dela, mas pela seriedade com a qual ela vai ser tocada. É uma CPI que não vai precisar chamar tanto o Flávio Dino, que é o terror da direita nesse momento, porque eu digo por experiência, eu não sei se eu aguentaria o cinismo e o sarcasmo do Flávio Dino. E esta CPI nós temos já o relator, que vai ser o Salles, que é uma pessoa, que é um advogado bastante experiente, foi ministro e sabe responder à altura uma provocação do tipo do Flávio Dino. E tem também o Zucco na presidência, que não vai deixar que pessoas deixem de ser ouvidas, que a agenda ela seja jogada para as calendas. E este é o grande medo do PT, porque é claro que o MST tem a ver com o PT. E se o Flávio Dino tiver que ser chamado nesta CPI, vai ser para ser perguntado o seguinte: senhor Flávio Dino, ontem, no dia 9 de maio, o senhor mandou policiais federais irem atrás de fazendeiros que doaram dinheiro para proteger manifestantes. Não se sabe se vândalos ou não, não se sabe se aquartelados ou não. Sabe-se que os senhores mandaram dinheiro para que pessoas foram a Brasília. Então a Polícia Federal está em cima. Agora, a Polícia Federal não está em cima desse movimento que, nacionalmente, quando é interestadual, quando os crimes acontecem em vários estados, em mais de um, em dois, a competência já é da Polícia Federal. Por que é que o senhor não tomou nenhuma atitude, por exemplo, com o Stedley, que, em nível nacional, convocou ao crime, incitou o crime, chefiou uma organização criminosa ao lado do presidente da República e não foi repreendido? Então a única participação do Dino aí é para perguntar por que que o senhor prevarica, por que que o senhor persegue politicamente, por que que o senhor acoberta o PT? E o Dino é homem de confiança de Lula. Se Lula sabe de tudo que seus ministros fazem, em última análise, o acobertamento criminoso do MST, o acobertado, aquele que dá a cobertura, que garante a impunidade dos crimes, é o presidente Lula, porque o Stedley falou hoje em ocupação. Ocupação igual invasão igual esbulho possessório igual crime no Código Penal há 83 anos. Portanto, porque o assunto dela é menos complexo, os profissionais envolvidos são mais experientes, é mais fácil que esta CPI abale o Palácio do Planalto do que qualquer outra. Algo mais, Dantas? Eu diria mais, Pavinato. Tem uma coisa que está fora do radar até agora, mas que pode vir a gerar até a cassação do mandato do Lula. Em 2022, ainda na pré-campanha, a gente se pergunta hoje, né? Que fatura é essa que o MST está cobrando? Vocês viram declarações na imprensa de representantes do MST dizendo não,
Nós ajudamos na campanha. Agora nós precisamos ser recompensados. Acontece o seguinte, desde a pré-campanha, o PT começou a organizar com o MST, em cada município do país, um negócio chamado Comitês Populares de Lutas. Esses comitês, eles tinham justamente como missão ajudar, né, fazer campanha para o Lula. E eu já vi no passado, a experiência que eu tenho em coberturas eleitorais, eu já vi muitas vezes, inclusive já comentei aqui em outros momentos, como que o MTST, liderança do MTST, já foi parar na cadeia por compra de voto ao prometer espaço ali, prioridade na lista de imóveis populares do governo, se participasse das eleições, participasse dos atos de campanha, tinha uma cartelinha. Esse modelo é um modelo antigo no PT. E pode-se descobrir nessa CPI que o MST fez a mesma coisa com os sem terra. Você quer ganhar terra? Você quer ganhar prioridade no ranking aqui na lista da reforma agrária? Quando o Lula for presidente, você quer ganhar cargo no governo? Você quer alguma coisa? Você precisa participar dos atos de campanha. Se isso for comprovado nesses comitês populares de luta espalhados pelo país, o nome disso é compra de voto. Então, se isso for comprovado pela CPI, bye bye, Lula. Então, é bom que a CPI já coloque essa investigação como uma das suas prioridades.